Bem, hoje o plano é testar alguns personagens antigos no mock. Eu vi que eu tô com muitos personagens velhos parados na conta, pegando poeira, e muita poeira. Então eu pensei em testar eles, ver o desempenho que eles conseguem pegar no mock atual, com uma build decente, né? Eu vou fazer testes com a Fei Xiao, com a Jing Liu, o Jinwan, o Dan Heng, e outros também. O Jinwan, eu não uso ele desde quando ele lançou, basicamente. Faz muito tempo que eu não uso esse personagem. Primeiro boneco que eu vou testar vai ser a Fei Xiao. Eu acho que ela vai desempenhar muito bem ainda, por mais que ela seja uma boneca meio velha. Ela ainda assim tem um dano muito bom. O time que eu mais gosto de usar com ela é esse daqui. Cadê o meu dano? Aí, esse time aqui. A minha Fei Xiao tem uma build bem boa mesmo. Ela só não tem o cone assinatura, né? Mas ela tem uma build bem interessante. Meu Prota é uma build meio comum, sinceramente. A minha Tribe tem uma build muito boa também. E o Dan vai estar com essa build aqui, principalmente focada em speed. Ele tá até com alguma relíquia errada. Aí, agora tá certo. Eu acho que ela vai desempenhar bem, sinceramente. Os testes vão ser só nesses primeiros bosses desse mock, pra gente ver em quantos ciclos eles conseguem levar. Bem, enquanto eu jogava de Feixal, eu tava pensando um pouco sobre qual que é o melhor DPS de vento da atualidade, né? Eu acho que é o Anaxa, disparado provavelmente. Talvez a Saber sendo a segunda. Eu sei que a Saber é a melhor DPS de vento da minha conta, por isso que eu não tenho tanto usado a Feixal. Deu até uma nostalgia, sinceramente, enquanto eu jogava com a Feixal. Fazia bastante tempo que eu não jogava com ela de fato. E por mais que essa build dela agora seja meio recente, eu comprei agora o cone da Topaz pra ela, basicamente. Tá, vamos ver a performance agora da primeira ultimate. Eu consegui tirar todos os escudos dele antes de bater. E vamos ver quanto de dano ela vai dar, né? Ah, eu considero um dano justo, vai. Eu acho que é um dano válido, sinceramente. Vão ter algumas partes do vídeo que vão ser narradas, outras não. As lutas, basicamente a maioria vai ser narrada mesmo. Vai ter algumas poucas partes que é a minha reação no momento, e essas vão estar até na velocidade normal, não acelerado. Como eu tava dizendo, pô, eu gosto da gameplay da Facial até, por mais que eu nunca tenha usado ela muito. Mas é uma jogatina legal, sabe? E hoje em dia eu gostei muito de ver que ela ainda consegue dar um dano muito legal. É isso. Basicamente um ciclo conseguimos pegar com ela, matando os dois bosses iniciais. Acho que é um desempenho muito bom que ela teve. Seria difícil diminuir para 0 ciclos, ainda mais que os inimigos que a gente está enfrentando não tem nenhuma fraqueza vento, não tem nada que fosse nos ajudar. Então acho que ela saiu bem, sinceramente. É uma boneca que hoje em dia acho que não vale a pena tirar por ela, mas se tu tem dá pra usar, sabe? Esse time dela funciona muito bem. O próximo boneco que eu quero testar agora vai ser o Dan. Ele eu tô achando que vai ser diferente de usar. Não tenho uma build pra ele, também não tenho uma build nem pra mim Sparkle mais. Dá pra ver que ele tá bem zerado. Eu vou roubar algum cone de algum lugar. Talvez eu use o cone do Final nele ou o próprio da Saber. Não sei muito bem qual entraria melhor. Eu vou dar uma lida e vou ver uma build. Essa aqui ficou a build do Dan. Eu decidi usar o cone da Saber com ele. Ele tá usando Mosqueteira e Arena. Vamos primeiro para um teste usando 3 buffers com ele, para ver o máximo de dano que ele consegue dar e o mínimo de ciclos que ele consegue fazer também. E aí depois talvez eu faça um teste usando o Dan no lugar do protagonista com ele. Olha só, hein, talvez tenha um mundo, por causa que o coisa do Prota vai agir agora, hein. Acho que vai dar, acho que vai dar. Ah, mas será que ele vai dar todo esse dano aqui, mano? Eu acho que não, velho. É pedir demais todo esse dano. Talvez. Ah, eu acho que dava. Era só o tiltado. Era só o tiltado. Eu joguei mal, eu joguei mal. Tá. Ele consegue um ciclo. Eu não vou tentar de novo por causa que é um RNG complicado da gente não morrer. Mas ele consegue um ciclo, tudo bem. Eu só panguei. Só panguei. Obviamente eu vou tentar de novo, porque se a gente chegou tão perto, né? A gameplay do Dan e a do Jinwan foram disparado as mais complicadas, as mais de RNG, principalmente a do Dan. Eu tive que tentar muitas vezes até realmente conseguir.
E aí aquela vez que eu errei só por deslize, mano. Aí eu tive que jogar mais umas várias tentativas. Era complicado por causa que simplesmente eu precisava que batesse em alguns bonecos. Parecia que eu não conseguia definir um padrão específico para jogar a run. Então foi meio foda, mas no final deu certo. Eu tendo a dizer que a gameplay do Dan é uma que tá cansada hoje em dia, sabe? Eu gostei muito de jogar com o Jin Wan, mas o Dan foi complicado. O Dan, não sei, a mecânica dele consumir perícia é legal. Provavelmente o próximo meta do jogo vai ser sobre isso, né? Eu imagino que esse meta novo da euforia que talvez vá vir, mas eu não sei. Foi um ciclo nos primeiros bosses, cara. Mas que sufoco, velho. Caraca. Eu poderia testar uma versão dele justamente com a Tribe também. E eu acho que eu vou fazer isso só pra ver, mas eu corto e mostro o resultado final só. Tá, deu um desempenho bem próximo, então acho que no final das contas não mudou muito não. Tá bem, então a Feixiao, ela consegue um ciclo constantemente. O Dan consegue 2 ciclos, mas dependendo do caso ele até consegue um, né? Então a gente vai botar 2, principalmente, pra 1. Essa daqui ficou a build dele. Meio estranha, sinceramente. Em partida ele tá pegando 100% de taxa, confia. Ele acaba que tá com um set do Final, set da Acheron, ele tá todo errado, mas eu acho que ele vai estar dando um dano interessante. Eu vou de novo com um time de 3 buffers pra ele. E vamos ver como é que ele se sai. A rotação dele tá difícil um pouco de fazer, mas eu vou tentar meu melhor. Tá, a gente perdeu a main, que não é muito legal. Ai, se o Sunday tivesse pego... Se o Sunday tivesse pego esse ultimate, ou o Prota, qualquer um dos dois, vem. Vamos tentar de novo. Eu acho que dá pra fazer um ciclo com ele, por mais que vai ser difícil. Eu vou tentar um pouco diferente também essa rotação inicial. Como eu disse, eu realmente gostei de jogar com o Jinwan. Acho que é por causa que fazia muito tempo que eu não jogava com ele, cara. Muito tempo. Eu joguei com ele quando eu ganhei ele, lá quando ele lançou com a Sig, e aí nunca mais, eu acho, não me lembro. Eu sei que eu não cheguei nem a testar ele com o Sunday. Por mais que eu tenha demorado pra pegar meu Sunday, eu peguei meu Sunday só nesse último rerun que ele teve. Não peguei quando ele lançou. Da mesma forma, quando eu peguei, eu não testei ele com o Jinwan. Eu considerava ele muito fraco, achava que ele não ia dar dano de forma nenhuma e acabei nem perdendo tempo. Mas eu tava um pouco nessa curiosidade de testar uns bonecos antigos e achei que ia ser uma oportunidade pra jogar com ele. E foi legal, cara, foi realmente show. Ele tava dando um dano muito legal. Ele tava batendo bem mesmo, sabe? E a gameplay dele não é ruim. Os ataques dele eu também não acho feios. Eu gostei, cara. Se o Prota não morrer, eu acho que a gente consegue. Se o Prota não morrer, boa. Não, Nice, Castorice salvando. Aí, um ciclo bem sofrido, mas um ciclo. Caraca. Tá, um ciclo então. Tá, o Jinwan então a gente tem um resultado bem próximo do Danheng, 2 para um ciclo, basicamente. Um ciclo, né, forçando e 2 ciclos acho que se a gente jogasse de forma normal. Agora, próximo boneco de teste, eu acho que a gente pode fazer a Jingliu, né? A Jingliu vai ter que ter uma gameplay diferente. Querendo, eu acho que a Hyacine é inguivável pra ela, né? Algo que eu tenho a comentar sobre, todos os bonecos estão 10-10, menos o Jinwan. O Jinwan não tava 10-10 e conseguiu o desempenho dele. Eu acho que se ele tivesse 10-10, a gente teria conseguido até um ciclo mais consistente. Com certeza, na verdade, né? Tá, pra Jingliu, que também está pelada. Essa daqui vai ficar a build da Jingliu. Ela vai estar pegando 100% de chance na partida, por causa do Prota e também por causa do set. E vamos ver como é que vai sair o desempenho dela. A Jingliu, por outro lado, foi uma personagem que eu usei bastante. Eu gostava muito dela, já pensei muito em investir nela, só que eu não investi por causa que eu ia investir no Dan Heng e ia pegar Eilon pra ele, Cone.
Só que acabou que ele nunca mais voltou, ele não voltava, quer dizer, e aí eu não fiz, sabe? Senão eu teria investido nele, o que eu provavelmente teria me arrependido agora, hoje em dia. Mas era uma boneca que eu gostava muito de jogar. Atualmente eu acho que ela tá muito boa, a gameplay dela tá legal, já que tu basicamente não sai do Supremo. A build que ela tá usando aí também tá meio estranha. Não sei nem se é melhor orb de PV do que gelo. Mas da mesma forma ela tá interessante, podia testar ela com Sunday também, mas desse jeito tava bom de jogar. Eu acho que o dano verdadeiro do Prota é algo que revive muito esses personagens antigos, faz eles funcionarem bem, darem um dano interessante. A Tribe também é impressionante como essa boneca entra em todos os times. E é isso, ela desempenhou bem, sinceramente. Não sei se eu esperava mais ou menos, mas eu achei que foi um desempenho justo. Pô, aqui eu posso ou dar o ataque básico ou dar perícia. Eu preciso desses 12%. Será que o ataque básico me daria esses 12%? Eu acho que não, cara. Esse é o problema. Eu vou dar a perícia. Aí aqui agora a gente pode agir. E vai poder ultar também. Será que ela vai matar, mano? Ela tá bem de status, hein? Ela podia matar, mano. E matou. Um ciclo novamente. A Jingliu conseguiu um ciclo. Eu acho que é meio inconstante. E ainda assim, a gente não usou um time de 3 Hyper Carry. Eu acho que dá pra manter ela como um ciclo mesmo. Mas esse mock ajuda bem ela, que nem ajuda o Jinwan. Só que o Jinwan tava com 3 Hyper Carries, né? Sobre o desempenho que a gente teve então, eu acho que disparado a melhor é a Facial, não tem muito o que dizer. Ela foi bem constante e não precisou de triple hyper carry nem nada assim, o time dela tava bem normal e forte. Para segundo lugar eu vou colocar a Jingliu, acho que ela saiu melhor que esses outros dois, não tem muito o que dizer. Ela tava usando um time que não era de três buffers e ainda assim conseguiu em um ciclo, assim como a Facial. Só que esse mock ajuda muito ela, né? Os inimigos terem a fraqueza dela ajuda muito ela. A Facial fez na pura força bruta sem ter três buffers no time, então ela realmente tá um patamar acima ainda. Talvez se fosse outro mock, ela caísse, com certeza eu acho na verdade, caísse talvez até pro último lugar entre esses quatro. O Dan, ele conseguiu fazer na força bruta, ele realmente foi e fez na força bruta em um ciclo, mas mantendo 2 ciclos como média. Ela eu não sei se conseguiria fazer em 2 ciclos como média, mesmo se fosse com 3 buffers, por causa que eu acho que o melhor time dela é realmente com a Riaci. Então acho que ela cairia bem assim se ela tivesse que fazer algo em força bruta. E sobre os dois últimos lugares, eu acho que eles saíram bem emparelhados, sinceramente. Tendo a dizer que o Jinwan se saiu bem por conta da fraqueza do Mock também, ele estava batendo legal. Ele estava com uma rotação melhor do que a do Dan, foi mais divertido até, sinceramente, jogar com ele do que jogar com o Dan. E eu acho que isso pega bastante, sabe? Eu diria que os dois estão em terceiro lugar, mas se eu for botar um na frente, eu vou botar o Jinwan. Esses três ficaram muito próximos, sinceramente. Qualquer um deles poderia estar em segundo, terceiro ou quarto. Acho que só o Dan mesmo, que é um pouquinho abaixo desses dois aqui. O Dan com certeza estaria um tier abaixo deles, mas eles dois estão até que num tier igual, assim, sabe? Desempenhariam bem. Eu acho que o Jinwan até desempenharia a segunda fase melhor do que a Jingliu. Deem sugestões, talvez, para próximos vídeos e também personagens que vocês querem que eu teste. Esses são os personagens que eu tenho na minha conta. Os que têm estrelinha favoritados, basicamente, são os que têm build. Os que não tem build, mas não tem nenhuma build que eu não pudesse roubar, né? Se quiserem propor desafios também, pro mock, sombra, arbitragem, qualquer modo do jogo, até simulado e eventos talvez. É isso. Um bom dia e uma boa noite. Até.